Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Desde muito pequena, minha avó repetia a mesma advertência, sempre com um rosto sério demais para ser brincadeira. Nunca deixe uma vela acesa na sala depois da meia-noite. Essa luz chama que não deve atravessar a porta. Eu cresci achando que era apenas mais uma superstição antiga, dessas que idosos usam para assustar crianças, até o dia em que aconteceu comigo. Foi há pouco tempo, durante um apagão que deixou todo o bairro do Engenho às escuras. Não havia lanternas. O celular estava sem bateria. A única opção foi acender uma vela. Coloquei-a sobre a mesa da sala de jantar. Era exatamente meia-noite. A casa mergulhou num silêncio absoluto. Um silêncio tão denso que eu conseguia ouvir o pavio crepitando, queimando devagar. A chama tremia de um jeito estranho, como se tivesse ritmo próprio, como se respirasse. La 1 e 17. Ouvi o primeiro som, um estalo seco, madeira antiga rangendo. Vinha da entrada da sala. Tentei me convencer de que era a casa se ajustando ao frio da madrugada, até ouvir passos lentos, pesados, arrastados. O som de alguém andando descalço, puxando os pés pelo chão gelado. Tem alguém aí? Perguntei. A voz falhando, nenhuma resposta. A vela começou a tremeluzir com mais força. A chama se alongou para cima, como se algo invisível estivesse puxando sua luz. O ar ficou subitamente gelado, um frio que atravessava a pele e parecia alcançar os ossos. Então, ela surgiu do outro lado da mesa, alta, excessivamente magra. Os cabelos eram longos demais, tocavam o chão como fios esquecidos pelo tempo. A luz fraca da vela mal iluminava seu rosto, mas o pouco que revelou foi suficiente para me fazer recuar. A pele era branca demais, não de alguém vivo. Parecia cera derretida. Os olhos eram fundos, negros, vazios. A boca se curvava para baixo, como se estivesse presa num choro eterno. Ela estendeu a mão em direção à vela. Os dedos eram longos, finos, quase só ossos. Quando tocaram a chama, ela não se apagou. O fogo cresceu. Ficou mais intenso, mais vivo, como se estivesse sendo alimentado. Ela deu um passo em minha direção, depois outro. Eu não conseguia me mover. Meu corpo simplesmente não respondia. Por que você me chamou? Ela sussurrou. A voz parecia vir de muito longe, como vento passando por um túmulo aberto. Eu não a tinha chamado, mas para ela, acender aquela vela foi o suficiente. Quando estava a menos de 1 metro de mim, a chama se apagou de uma vez. Escuridão total. E então senti a mão fria, úmida, pesada, pousando sobre meu ombro. O pânico
me devolveu o movimento. Corri para fora da casa, gritando, tropeçando, sem olhar para trás. Fiquei do lado de fora, até o céu começar a clarear. Quando voltei, a vela ainda estava sobre a mesa, completamente derretida, como se tivesse queimado por horas e na ser endurecida. Havia uma marca nítida, uma impressão de dedos. Desde aquela noite, nunca mais deixei uma vela acesa na sala. E só então compreendiu que minha avó sempre quis dizer: a luz chama os vivos, mas também aqueles que não sabem mais existir sem ela. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Nunca levei a sério essas histórias de criatura da lua que o pessoal do interior adora contar. Sempre achei que era medo misturado com imaginação. Até a noite em que vivi algo que nunca consegui explicar. Eu morava nas proximidades da estrada do Brejo Seco, um caminho antigo de chão batido que liga o bairro Santa Helena ao Vale do Cedro. Não tem iluminação, só mato fechado dos dois lados. Quem conhece evita passar por ali depois que escurece, mas naquela noite não havia outro trajeto. Eram exatamente 23h40 quando ouvi um uivo vindo do meio da mata. Não era som de cachorro, era mais grave, longo demais, parecia atravessar o ar e entrar no peito. Mesmo assim, continuei andando, tentando me convencer de que era só o vento ou algum animal distante. Poucos metros adiante, um cheiro forte tomou o ar, algo entre animal molhado e ferro enferrujado, como sangue velho. Meu estômago revirou. Foi então que escutei passos atrás de mim. Não eram rápidos, eram pesados, cadenciados, como se algo grande estivesse andando sobre duas pernas. Parei. Por instinto, prendi a respiração. Foi quando ouvi uma respiração rouca muito próxima, quase no meu ouvido. Virei o rosto devagar e vi uma silhueta alta emergindo do mato. Não era um homem. Tinha forma humana, mas completamente distorcida. O corpo era coberto por pelos escuros, as pernas tortas, os braços longos demais para qualquer pessoa normal. O rosto era o pior. Metade animal, metade gente. Os olhos refletiam a lua, brilhando num tom amarelado que parecia vivo. O que realmente me congelou foi quando aquela coisa abriu a boca e emitiu um som estranho. Não era um rosnado, parecia uma tentativa de falar. Corri como nunca corri na vida. Ouvi os passos atrás de mim por alguns segundos, pesados, próximos, menos até que, de repente, cessaram, como se a coisa tivesse parado de propósito. Cheguei em casa sem olhar para trás, me tranquei e passei a noite inteira tremendo, sem conseguir dormir. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou. Havia marcas enormes de garras cravadas na estrada e vários animais mortos na mata ao redor, dilacerados de um jeito que não parecia ataque comum. Desde aquela noite, em toda a lua cheia, ainda escuto uivos vindos da mesma região da estrada do Brejo Seco. E eu nunca mais passei por ali. Nunca mais. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Isso aconteceu quando eu ainda era criança. E até hoje, minha família evita tocar no assunto. É como se falar sobre aquilo pudesse trazer algo de volta. Minha mãe apareceu em casa com uma boneca antiga. Disse que tinha encontrado dentro de uma sacola, perto das lixeiras da Rua das Mangueiras. Estava limpa, só um pouco gasta pelo tempo. Não tinha nada de especial: plástico rígido, cabelo duro, vestido simples, desses que a gente vê em qualquer loja barata. Ela colocou a boneca sentada numa cadeira
no canto do meu quarto. Na primeira noite, acordei com um barulho estranho, como plástico sendo arrastado pelo chão. Quando abri os olhos, a boneca estava caída. Pensei que tivesse escorregado sozinha. Coloquei de volta na cadeira. Na noite seguinte, acordei de novo. O quarto estava silencioso demais. A boneca não estava mais sentada. Ela estava em pé, encostada na parede, voltada diretamente para minha cama. Aquilo começou a me incomodar, mas ninguém levou a sério. Diziam que eu estava impressionada, que criança inventa coisas. Alguns dias depois, passei a ouvir um som baixo durante a madrugada, um rangido seco, como se alguém apertasse o corpo de plástico da boneca com força, sempre no mesmo horário. Sempre quando a casa estava completamente silenciosa, até que numa noite, acordei sentindo o cobertor sendo puxado lentamente. Abri os olhos, com o coração disparado. A boneca estava no pé da cama. Não me mexi, não gritei, apenas fiquei olhando. Foi então que percebi algo que nunca esqueci. Os olhos dela não estavam retos, estavam levemente virados, como se estivessem me encarando. No dia seguinte, minha mãe decidiu se livrar da boneca. Colocou dentro de um saco preto e levou até o lixo da rua. Naquela mesma noite, acordei com o som da porta do quarto se abrindo sozinha. A boneca estava sentada na cadeira, novamente, sem o saco, sem ninguém ter trazido de volta. Depois disso, meu pai quebrou a boneca em pedaços e jogou longe, num lugar que ninguém soube dizer onde era. Nunca mais vimos nada dela. Mas até hoje, às vezes, acordo de madrugada, ouvindo aquele mesmo rangido de plástico. E, na nossa casa, não existe mais nenhuma boneca. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Isso aconteceu nas redondezas da fazenda Santa Lúcia, onde morei por um tempo. Não é relato antigo, foi há poucos anos, e quem vive ali ainda evita comentar. Na estrada de chão que corta as chácaras da região, começou a surgir um bode preto sempre à noite. Nunca mudava de lugar. Ficava parado perto de uma porteira antiga, quase caída, apenas observando quem passava. Não corria, não reagia. No começo, ninguém deu muita importância. Bode solto é coisa comum na roça. O problema é que ele só aparecia depois de escurecer. Durante o dia, ninguém jamais viu esse animal. E quando os cachorros das casas próximas sentiam o cheiro dele, algo estranho acontecia. Eles não latiam, choramingavam, se encolhiam, tentavam se esconder. Certa noite, um morador da região decidiu enxotar o bode. Pegou uma lanterna e foi até a porteira. Quando a luz bateu direto nele, o animal não se mexeu. Apenas levantou a cabeça, lentamente. Os olhos não refletiam a luz, como os de um animal comum. Eram opacos, parados, quase humanos. O bode, então, deu 2 passos à frente e por alguns segundos ficou ereto, tentando se equilibrar sobre 2 pernas. O homem contou depois que ouviu um som estranho, algo entre um grunhido e uma tentativa de fala, rouca, quebrada. Ele correu, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, a porteira estava destruída. A madeira tinha marcas profundas, como se algo tivesse passado unhas grossas por ela com força. Não havia pegadas de casco, apenas sulcos longos, parecidos com dedos. Depois disso, começaram a aparecer galinhas mortas nas chácaras. Não estavam comidas, apenas torcidas, com o pescoço virado num ângulo impossível. Nenhum sinal de ataque comum. Certa madrugada, uma moradora acordou com o som de palmas batendo perto da janela do quarto. Quando olhou para fora, viu apenas a silhueta do bode no quintal.
parado, olhando diretamente para ela. Desde então, o bode nunca mais foi visto, mas em noites muito silenciosas, ainda é possível ouvir o som de cascos batendo na estrada de terra, mesmo sem ninguém criar bode naquela região.